Fala galera, nós vamos tratar aqui agora, né, sobre o assunto a ser tratado em sala, que é a união. Bom, para a gente entender mais o que é a união, nós vamos partir para o artigo 18 da nossa Constituição Federal, que vai tratar sobre a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil, que vai compreender a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então a gente observa logo aqui que a União, ela faz parte da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Então a gente percebe já que União não é República Federativa do Brasil, ela faz parte desse ente maior. Lembrando que faz parte também os estados, o Distrito Federal e os municípios, valendo salientar que todos estes são autônomos. É, Outras observações a serem feitas aqui é o parágrafo terceiro, né, que vai tratar sobre a questão da composição dos Estados-membros. O parágrafo quarto vai determinar sobre a questão dos municípios, da composição dos municípios. E agora eu tenho um exemplo básico aqui para dar a vocês em relação à questão da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Como é que a gente pode saber diferenciar tudo isso? É, de início, a gente pode observar que esse edifício todo aqui, esse prédio, no caso, representa a República Federativa do Brasil. E dentro da República Federativa do Brasil, nós temos aqui, representado pelo prédio, cada andar, nós podemos dizer que seria um estado. Então, dentro de cada um desses andares aqui, nós temos apartamentos, que seriam os municípios. Então, observe novamente. Temos o ente no todo, que é a República Federativa do Brasil. Em cada andar, cada um dos andares são os Estados-membros, e dentro dos andares nós temos os municípios. E o que seria a União? A União seria o condomínio, que é o responsável pela administração e relação interna do condomínio, do edifício da República Federativa do Brasil. Observe que o condomínio, ele trata das relações internas, já o edifício, ele trata das relações externas. Todo mundo vê aqui o edifício, mas o condomínio são relações internas. Então, trazendo isso, né, nós vamos, atrelado a isso, nós vamos tratar sobre a questão dos poderes da União. Nós temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sendo que no Legislativo, na esfera federal, nós temos os deputados federais e senadores num sistema bicameral, duas casas legislativas. Nós temos os deputados estaduais na esfera estadual e os vereadores na esfera municipal. No Executivo temos o presidente, os governadores e os prefeitos. E no Judiciário temos o Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores, os tribunais estaduais, que são os TJs, e os juízes, que são responsáveis pelas comarcas. E agora os bens da União. Nós sabemos que todos os bens é tudo aquilo, bem é tudo aquilo que lhe pertence ou lhe é atribuído. Então, de acordo com o inciso 1º do artigo 20, a gente pode observar que atualmente os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos são os bens da União. São as terras devolutas, que são indispensáveis à defesa das fronteiras, as construções militares, as fortificações, vias federais de comunicação e vias de preservação ambiental. Os lagos e rios que cortam também os estados dentro do nosso país, ou até que cortam outros países e que passam pelo Brasil, também são de responsabilidade da União. As ilhas fluviais, as zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, ilhas oceânicas e costeiras excluídas, todas essas questões, todas essas ilhas, elas são também de competência da União, salvo aquelas que contenham sede de municípios. Agora, se houver sede de município, mas houver ali uma unidade ambiental federal, então ela vai ter uma exceção aí que vai ser referido ao artigo 26, inciso 2º. Outra coisa que a gente pode tratar como bem da União é a questão dos recursos naturais na plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Como é que a gente pode tratar isso? A questão das plataformas de petróleo, né, que são ali recursos naturais que são explorados, elas são de competência da União. O mar territorial também de competência não, desculpem, corrigindo, são bens da União. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, que terrenos de marinha seriam esses? Todos aqueles terrenos por onde
passam embarcações no oceano, em rios, lagos, por onde passam embarcações. Aonde passa a embarcação e como é delimitado na lei, existe uma certa distância, né, para passar essa embarcação, ali é um bem da União, é de responsabilidade da União. Temos os potenciais de energia hidráulica, que são as usinas hidroelétricas, as mais conhecidas barragens, né? A usina de Itaipu é uma delas, que é um bem da União. Os recursos minerais, inclusive do subsolo, são todos bens da União. Cavidades naturais subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos também são bens da União. E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Vale salientar que se houverem recursos naturais nessas terras aqui, que são tradicionalmente ocupadas pelos índios, deve o chefe do executivo enviar esse pedido para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai decidir se essas terras podem ser exploradas ou não, porque elas são de responsabilidade da União e são um bem da União, né? Nós temos aqui essa questão que trata, o parágrafo 1º vai tratar da questão de que os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, eles também devem ter participação nos resultados da exploração de recursos minerais feitos nos bens da União. Então, não só a União deve se satisfazer com os resultados, mas os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal também. Temos aqui a delimitação na questão de fronteiras terrestres, e as 4 competências, que é a competência material exclusiva descrita no artigo 21 da Constituição Federal, a competência legislativa privada, no artigo 22 da Constituição Federal, a competência material comum, descrita no artigo 23 da Constituição Federal, e a competência legislativa concorrente, descrita no artigo 24. Essa questão das competências nós vamos tratar numa outra aula, porque é um assunto bem longo e abrangente. Agora as curiosidades sobre a União. É válido a gente fazer logo uma diferenciação. No Brasil, nós temos um sistema de governo presidencialista. Agora, se nós tivéssemos aqui um sistema de governo parlamentarista, nós teríamos 2 chefes diferentes, o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é aquele responsável pelas relações internas do país, ou seja, é o responsável pela União. Seria a União o chefe de governo, aquele que ocupa a União. Seria o chefe de governo. Agora, se dentro do chefe de Estado, o chefe de Estado ele representa quem? Representa a República Federativa do Brasil. O chefe de Estado ele atua nas relações exteriores, nas relações internacionais, e o chefe de governo atua nas relações interiores, no ambiente interno. A gente tem aqui, ó, atuação em nome próprio no ambiente interno, isso aqui compete é de responsabilidade da União, é de responsabilidade do chefe de governo. Agora, atuação em nome próprio no ambiente externo é de responsabilidade do chefe de Estado, que no Brasil, por ser um país com um sistema de governo presidencialistas, o chefe é o mesmo. Então, por isso que a gente diz que a União atua em nome próprio no ambiente interno e externo e mantém relações com estados estrangeiros. Temos aqui também, a União ela tem participação em organizações internacionais, isso aqui é decidido pelos 3 poderes, pela questão o executivo vai participar, o chefe do executivo vai participar de um evento internacional, de alguma organização internacional, então o Congresso Nacional tem que aprovar. Declaração de guerra é a mesma regrinha, o executivo representa e o Congresso aprova. Celebração de paz, a mesma coisa. Defesa nacional, a mesma coisa. Nós temos aqui um exemplo da intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi encaminhada pelo presidente da República, né? Mas foi votada pelo Congresso Nacional e assim aprovada. Então, tudo isso aqui, ó, todas essas curiosidades a serem levantadas, elas são de responsabilidade da União. A União atua sobre esses objetos em discussão. Então, espero que todos vocês tenham gostado da aula, né? A gente viu aqui o básico da União, mas de tudo isso aí que foi visto, cada um de nós já podemos destrinchar mais o assunto e aprofundar o que seria a União. Então, galera, o que deixo agora para vocês é que vocês aguardem as cenas do próximo capítulo. Valeu, obrigado a todos e quem gostou, dá um like aí e se inscreva no nosso canal.